guardar a informação. Tava eu, Godoy, Marília Ruiz e o Quesada. É assim, ó, eu fiquei sabendo ontem, né, que não teve conversa com o Dorival Júnior. Não teve conversa nenhuma. E o único nome que tem na cabeça do Fabinho Soldado é o Tite, que, por sinal, é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém ganhou o que ele ganhou. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. E o torcedor precisa de uma visão diferente daquilo que estava acontecendo no Corinthians, né? E o nome veio Antônio Oliveira, veio Vitor Pereira, veio Mancini, veio Mano, que foi uma desgraça, que foi absurdo, 12 milhões de multa para ele, e daqui a pouco está indo no Grêmio. E é assim que anda, assim que a banda toca com o treinador. E o Tite é o nome. E para chegar até o Tite, a verdade é o filho. É o Matheus, que é o seu auxiliar, e que tem 32 anos, 35 anos, e o cara quer trabalhar. Aí você tem o preparador físico, que é o tal de Fábio. O Kleber Xavier, me parece que não está mais na comissão técnica, que ele quer seguir o rumo como treinador, mas ninguém vai contratar você. Ninguém. Então é bom você ir para o Corinthians, junto com o Tite, repensar a sua vida, porque a gente precisa repensar aquilo que a gente faz de certo e de errado e aquilo que a gente foca na vida, entendeu? Então o Fabinho Soldado está firme e forte para trazer o Tite, né? Eu e o Veloso, na semana, não sei que dia que foi, a gente falou do Luiz Castro. Aí eu não sei o que o Souza falou, acho que Falei o Tite. Falou do Tite. E o Tite realmente é o nome, é a visão. Fizeram, talvez, a cabeça do Tite. Talvez, quando o Tite falou agora, acho que ontem, antes de ontem, talvez eu possa ir. É diferentemente daquilo que ele fez quando ele saiu da seleção, que ele disse, pode me chamar disso aqui, daquilo aqui, que eu não vou assumir ninguém, assumiu o Flamengo. Ganhou só um título, Campeonato Estadual. Carioca. 2 Copas do Mundo, não ganhou absolutamente nada e foi um fiasco, diga-se de passagem. E cada um comenta aquilo que quiser. Por exemplo, eu acho que o Everton, goleiro do Palmeiras, é um mão de lagartixa. É um goleiro mais nota 5. Mas tem muitos nomes, tem muita gente que acha que não. E que todo mundo tem que respeitar a opinião dos outros. Em relação ao Tite, a verdade é que essa semana ela é fortíssima para que o Tite possa ser contratado. Há uma expectativa do Tite já estar domingo contra o Flamengo, o último time dele, dirigindo o Corinthians. É muito louco o futebol. O futebol é uma coisa extraordinária. E o Tite é esse nome em relação àquilo que se pensa no Corinthians. Não é o Luiz Castro, não é o Dorival Júnior, sempre foi o Tite. E eu não sei se vocês lembram, na terça-feira eu falei isso de uma maneira bem tranquila aqui. Falei, ó, o único nome que agrada a todo mundo é o Tite. Por que o Tite? Primeiro, porque ele abafa a crise. Segundo, porque ele é um dos maiores treinadores da história do Corinthians, o maior. Terceiro, há um certo desconforto pequenininho, porque ele falou uma vez não, outra vez não. Isso é o problema dele. Isso é o problema dele. E aí as situações são iguais. E aí vem muitos torcedores das mídias sociais, que, por sinal, a mídia social, ela é tão nefasta para mim, ela é tão ruim em determinados momentos, que vocês do Brasil, vocês acabaram com o Hugo Caldeirão. Vocês acabaram com o menino, quando ele perdeu na semifinal da Olimpíadas. A mídia social, o Instagram, Twitter, vocês acabaram com o menino. Ele só foi campeão do mundo. E agora vocês ficam pagando pau pro moleque. Agora vocês pagam pau porque ele foi campeão do mundo. Mas vocês acabaram com ele. Eu me lembro perfeitamente isso. O que vocês fizeram, como é que pode? E um monte de gente. Agora os caras acham e têm o direito de falar o que quiser. Em relação ao Tite, qual é o seu pensamento, Veloso? Boa tarde para você. Eu acho que, assim, o Tite precisa se reinventar, né? Os últimos trabalhos... E muito, né? Precisa se reinventar. E muito. Os últimos trabalhos dele foram ruins, né? Tanto na seleção quanto no Flamengo, embora tenha ganho o Carioca, mas é muito pouco para o elenco que tem o Palmeiras, pela capacidade que tem... O Flamengo, pela capacidade que tem o elenco. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, que é líder. Eu tô até de verde aqui, que é líder, mexe com a gente, né? Esse é de azeitona, né? Não é o verde do Palmeiras. Aquele verde musgo, aquele verde do Exército, aquele verde forte, aquele verde forte. Então, você fez exército, Veloso? Você foi? Eu não fui dispensado. A gente foi por causa de seleção. Eu estava com o braço quebrado na época. É. No dia de uma apresentação, eu tinha uma cirurgia marcada, olha que fase. Então é o seguinte,
o Tite precisa realmente se reinventar, porque os últimos trabalhos são ruins. E ele precisa também... a conversa do Tite É medonha. é muito chata. É muito Ele chata. precisa parar com o titês. É. Titês, que ele inventa palavras. Ou ele se reinventa. Dá uma olhada no Abel ontem. É. Jogou com 3 zagueiros ou jogou com linha de 4? O Gia entrava por dentro. Tá brincadeira, o que o Abel tá fazendo Agora, é brincadeira. Deixa eu lembrar o Titês aqui um pouquinho pra gente. Ele inventou aquele negócio do extremo quebrador de linha, do ritmista, do jogador terminal. Zona 14. Zona 14, essas conversas mole aí que quer inventar palavra que não engana mais ninguém. Então ele precisa fazer um trabalho realmente dentro de campo que produza resultado e parar de falar balela, falar bobagem fora de campo. Que, por sinal, taticamente, ele caiu muito de produção, mas muito nos últimos anos. Essa é a grande verdade. Souza, mas pro Corinthians, pra mim, é o único nome hoje que arrebenta no Corinthians. Eu não tenho problema nenhum de elogiar quem eu não gosto. Que, por sinal, eu fui amigo dele, ele foi meu amigo, na época que a gente jogava no Guarani, e tá tudo certo, me processou, tem o direito de processar, ganhou o processo e tá tudo bem. Só que eu não vou usar isso para acabar com ele. Eu não sou esse tipo de gente. E muita gente é, inclusive na televisão. Eu não sou esse tipo de gente. Que, por sinal, ele é o maior treinador da história do Corinthians. E eu tenho certeza absoluta que o Tite dá jeito nesse elenco do Corinthians e a força que ele tem, eu duvido que ele não vai contratar um zagueiro. Eu duvido que ele não vai querer contratar um meia esquerda. Eu duvido que ele não vai trazer um centroavante, que é que precisa o Corinthians. Souza, Tite no Corinthians, que por sinal, pra mim, o Tite é o novo treinador do Corinthians. Pra mim. Eu não tô cravando, mas pra mim, o Tite é o novo treinador do Corinthians, Souza. Craque, boa tarde a todos. Pra mim, Aí do Dracena, feliz da vida, ganhando o título com o Corinthians lá, abraçando, e agora lá com a camisa do Parmeira. Ô, do Dracena, pra quem você torce? Pro Parmeira ou pro Corinthians? Para mim é o nome ideal, apesar de não concordar com essas falas dele, né, que o campo fala, com esse monte de coisa. Para mim você tem que dar oportunidade para um cara que tem uma história gigantesca dentro do clube, um cara que conhece o clube como poucos, um cara que levou o clube uma das maiores conquistas da história do clube. Então é um cara, para mim é o nome ideal. Dorival, qualquer outro treinador que chegasse é uma aposta. O Tite já chega com conceito, já chega com títulos. Tem o aval de alguns torcedores, né? Há uma divisão aí, né? Por causa de algumas falas dele com relação a ter negado o Corinthians. Mas naquela época o cara precisa ir pro Corinthians quando dá para fazer um trabalho, cara. Não dá para chegar e tentar ser o salvador da pátria. Não, ele pode não ser o salvador da pátria, mas ele chega com um peito largo, irmão. Ele chega grandão, ele chega firme e forte, e eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O Fábio, que é bom preparador físico também, é um cara que faz um bom ambiente. Eu não gosto dele, mas é um cara que faz esse ambiente. Trabalhei com o Fábio no São Paulo, quando chegou, ele era preparador físico do Oswaldo de Oliveira, um cara muito bom. Oswaldo Oliveira que fez a harmonização facial agora. Ele era tão bonito, o Oswaldo Oliveira. É que ele levaram a foto do Kiko pra ele fazer tá parecendo o Kiko do Chaves, velho. Que por sinal agora passa o Chaves do SBT. Tem que brigar com o Chaves, com a Globo. A gente brigar com a Balanço Geral. Até o Chaves também. Até o Chaves agora tem que brigar agora aqui pra dar audiência. Então, pra mim, esse é o nome ideal. O Oswaldo Oliveira parece o Kiko? Parece. Pega a foto lá depois pra nós mostrar o Oswaldo Oliveira quando ele era bonito e agora que parece o Kiko. Agora acho que levaram ele tomou umas picadas de abelha no rosto. Não, parece mesmo. Nada, parece mesmo. Você não parece. Eu vi, sim. Você viu? Eu vi. Você viu? Eu vi. Ô, Oswaldo, você é o gatão, Oswaldo, campeão no Corinthians brasileiro, campeão do mundo. Um baita do treinador, um baita cara também, Oswaldo Oliveira. E aí, Souza, pra terminar? Então, pra mim, Fabinho Soldado tem que mirar nesse cara, porque... Já mirou. Já mirou. Já então mirou e já deu tiro. Tem que fazer de tudo, porque é um cara que já chegando no Corinthians. Já deram 3 tiros na direção dele. Mas a arma que ele tinha na mão na época que ele negou, não dava... Não, era 22. Os caras ligou pro polícia... Era 22, era cartucheira, irmão. Na época... Era cartucheira. Só pra você ter ideia, na época os caras ligaram pro polícia doido, ele falou, sou doido, mas não sou também maluco, né? Sou doido, mas não sou burro, né? Vamos lá então, Godoy, qual a ideia de ter um treinador como o Tite, uma comissão técnica de 2 Copas do Mundo, e aí vem aquilo que o corintiano mais ama. O Tite é campeão da Libertadores, irmão, invicto. O Tite é campeão do mundo. Esses 2 títulos, se esquece. Nenhum treinador brasileiro ou qualquer estrangeiro vai dar título mundial para time do Brasil hoje. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Nunca mais vai acontecer isso. Isso é o que eu penso.
Nunca mais. 32 equipes, como vai ser agora nos Estados Unidos, esquece. Esquece. E o Tite é campeão do mundo e campeão da Libertadores e é um cara que o torcedor corintiano tem uma devoção do Tite. É impressionante. O torcedor corintiano ama o Tite. Então, Tite, se você quer recomeçar realmente a sua carreira, dar um up, voltar a ser o Tite lá de Campinas, o Tite que jogou muita bola na Portuguesa, no Guarani, o Tite é um cara boa pessoa. O Tite não é má pessoa. O Tite é um cara, ele é um cara maravilhoso. Eu tive um atrito com ele, mas eu não posso, dentro do meu coração... Foi só um desabafo, né? Não. Aquele momento da eliminação. E o cara tem o direito, eu acho que todo mundo tem o direito. Mas ele é uma pessoa do bem, ele é um cara do bem, ele é um treinador maravilhoso, ele tem uma carreira incrível. O discurso dele é chato, né? O discurso dele é muito chato. Já era quando era jogador, é um estilo dele, mas é uma boa pessoa, é um cara campeão do mundo, campeão da Libertadores, e eu tenho certeza que o Corinthians e o torcedor corintiano está empolgadíssimo com isso. Oscar Roberto de Godoy. De Godoy, não. Oscar Roberto Godoy. De Godoy é para os inimigos. É para aqueles que querem me provocar. Boa tarde, craque Neto. Boa tarde, colegas de programa. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Olha, o Tite tem no currículo dele tudo, né? Tem fracassos e sucesso. Talvez mais fracassos do que sucessos. Porém, os sucessos são tão importantes que até hoje o pessoal, no momento em que lembra de um técnico competente, lembra dele. Porém, aquilo que ele tinha traçado como objetivo na carreira, para a carreira dele, depois de seleção brasileira, não aconteceu. Ele não conseguiu conquistar ou realizar o desejo de trabalhar no exterior, em clubes ou seleções do nível elevado, ocupando destaque no futebol internacional. Sobrou para ele o mercado interno. O mercado interno para ele acrescenta o quê? E ele está mais ou menos naquela condição do Neymar. Você acha que será muito e não acaba sendo. Você pensa que vai realizar e não realiza. Mas tem chance para fazer isso. Mas a gente sempre acredita que poderá ser possível. Ele não está mais naquela condição de que foi e poderá ser. Não, ele foi. Agora, quem pode alcançar esse sucesso que ele teve ou fazer ele completar ou completá-lo e conquistar o sucesso é o filho. Porque ele mesmo não tem mais o que fazer de novo. Novo o quê do Tite? Nada. O filho pode ser que tenha essa modernidade, esse linguajar atual e moderno para conviver com esses jogadores da geração videogame. E tem uma coisa também, né? Veloso, Souza, Oscar, né? Roberto, Godoy. Tem uma coisa, é uma oportunidade para ele. Mesmo com a grana toda que ele tem, com o nome todo que ele tem, com 2 Copas do Mundo, de poder recusar o Santos, como ele recusou, de poder ter recusado... Aquela história da Arábia. A história da Arábia existe. Eu disse aqui para você. Falou, então. Eu disse aqui, aí o mundo deu, mas as pessoas não têm... tudo bem, não brigo por isso, não. Mas não virou, então? Não. Aí é o seguinte, era pro meio do ano. O meio do ano. Meio do ano. Tá. Então, que está terminando o campeonato lá. Então, que por sinal a Band faz, Veloso, não sei se você sabe, ontem o Ronaldo... Fiz. Então, ontem o Ronaldo fez 930 gols. Já fiz. Com a perna esquerda. Então, o Tite foi pro Flamengo. O que se esperava do Tite num time tão fera como o do Flamengo? Títulos. Ele conseguiu? Não, foi mandado embora. Ele foi mandado embora do Flamengo. Foi mandado embora da seleção brasileira. De 2 Copas do Mundo. Então, o Tite está lá embaixo. Mas ele tem condições de voltar a ser o Tite que foi no Corinthians e que foi campeão. Que, por sinal, eu acho que a mudança, talvez, do Tite seja uma mudança tática. Uma mudança de procurar ser diferente daquilo que a gente está cansado de escutar. Que, por sinal, aqui é o Tite do Corinthians. Olha como ele é monstruoso no Corinthians. Ele é o maior treinador da história do Corinthians. 378 jogos, 198 vitórias, meu irmão. 110, então dá 306 partidas sem perder. É mole, velho? 306, é isso. 306, é impressionante. 72 derrotas só, 62% de aproveitamento. Olha o número de gols.
536. O Tite é monstro no Corinthians, meu irmão. 284 gols sofridos. Um Mundial, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros e um Campeonato Paulista. O Tite é o maior treinador na história do Corinthians. Esse Tite aqui, que eu e ele fomos amigos, pode até ser de novo. Tá tudo bem, Tite. Se você quiser, tá tudo certo. Não tem problema não, até porque é tua esposa, seu filho, você é um cara do bem. Você é boa pessoa, boa pessoa. Uma ótima pessoa, diga-se de passagem. Um grande filho, um marido maravilhoso, que eu sei disso. E o Tite precisa do quê? O que seria importante para o Tite, Veloso, Godoy e Souza? Esses números, a grandeza dele, aí o lado político do Corinthians, certo? Porque o Tite não se envolve nisso. O lado de ganhar títulos brasileiros, sul-americano ou Copa do Brasil. E o lado dele, de voltar a ser esse Tite aqui. Porque nos últimos 6 anos, qualquer treinador que vá disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, ele vai classificar da Libertadores, ele é campeão da Copa América. Mais difícil. Ô, craque. Classificar para o Mundial, né? Eliminatórios. Eu vou te falar, eu vou um pouco na contramão. A gente, aqui no Brasil, a gente acha que o sucesso é quando a gente ganha. Agora, só que ninguém conseguiu ainda ter os números. A gente está falando dos números do Corinthians. Se a gente pegar os números da seleção brasileira... O Dunga tem. Não tem. É quase igual. Não tem. Eu tenho certeza absoluta. Você tem que ter certeza. Absoluta. Tá bom, então a gente vai pegar os números do Dunga... Tenho certeza absoluta que... do Tite na seleção brasileira. Com essa seleção, com a seleção que a gente tem... Não importa a seleção, estou falando o nome de seleção. Não tem. Não importa. Não tem. A gente vai ver. Não tem, pode ter certeza. Vamos ver. Não tem. Vamos não tem. ver. Então é um cara, pra mim, é o cara ideal. Ah, não, o linguajar dele é difícil, ele fala zona 14, quebrador de linha, mas é um cara que os números dele não dá Mas pra de você... título na seleção, ele pode ter a Copa, ele tem a Copa América. Copa América. E aí? O que mais? Nada. Nada. Ele foi primeiro na eliminatórias, não é título Não nenhum. importa, é título. Não é título nenhum. Por que ninguém consegue fazer o que ele fez na seleção? Mas o ele chegou a Dorival... quartas de final. Peraí, o Chegou às quartas de final, em duas Mas seleções O com a Filipão Bélgica. foi campeão e vice. Né? Vice ou terceiro? Terceiro. Quarto. O Tite é 80%, o do Dunga sabe quanto que é? Quanto? 78%. Mole? É quase igual. Mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo. Se você pensar a seleção hoje, é melhor o Dunga e o Tite do que os caras estão fazendo. O Dorival Júnior deu um pontapé ainda pior em termos de seleção. Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Técnico Tite bem perto de assinar e voltar novamente ao Coringão. Deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. E não esqueça de deixar o like e também o seu comentário. Você aprova a chegada de Tite no Corinthians? Deixa aí a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!